Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Taíla, esse é o Eu Juro Que Li, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a resenha do conto Descontrole Interno. É um conto nacional criado pelo Leonardo Souza. Antes da gente começar esse vídeo, não se esqueça de já ir se inscrevendo no canal, deixa o seu like e me segue no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela. Então é isso, vamos lá começar! Descontrole Interno é o livro de estreia do autor Leonardo Souza. Ele está disponível no Kindle Unlimited e na Amazon pela bagatela de R$10,50. É um conto de suspense e terror psicológico. Antes de eu começar a falar exatamente da história do conto, vale falar aqui, ressaltar que o conto ele é uma homenagem ao livro Fúria, Rage, originalmente, do Stephen King. Esse livro você não encontra mais para vender, tipo assim, se você encontra ele vai estar um absurdo de caro, porque ele não é mais publicado e o próprio King mandou tirar ele de circulação. Isso porque na década de 80 e 90, o livro do King acabou sendo associado a massacres escolares, que nós sabemos, infelizmente, é muito comum, principalmente lá nos Estados Unidos, acontece com uma frequência assim assustadora. E aí o ápice para fazer esse livro ser retirado de circulação foi que ele foi encontrado no armário de um estudante que acabou promovendo desses massacres, e eu não estou dizendo aqui que a culpa seja do livro, seria muito simples apontar o erro simplesmente para o livro, um jogo de videogame ou coisa assim, mas as coisas não são desse jeito, mas isso acabou pesando na consciência do Stephen King e ele mandou retirar o livro de publicação. Entretanto, apesar de ter um pouco de semelhança e apesar do autor afirmar ter se inspirado no livro Fúria do Stephen King, não é uma cópia descarada, principalmente pelo fato de que ele não chegou a ler o livro. Ele simplesmente fez algumas pesquisas, ele admira o trabalho do King e sim, as histórias acabam divergindo demais, apesar de tratarem basicamente do mesmo tema. Então vamos lá, de que vai tratar esse livro? O conto ele é dividido em 5 partes e nós somos apresentados na história dele ao professor Carlos Barbosa. Ele é um professor de história, dá aula para alunos do ensino médio e a gente já começa o livro em uma sessão de terapia dele com a doutora Raquel. No meio dessa sessão de terapia, o Carlos acaba falando sobre como ele vem se sentindo sozinho, sem voz, desde que a esposa morreu. Porque foi isso que aconteceu, ele começou a ir para a terapia depois do suicídio da esposa. A esposa do Carlos, a Bárbara, era a única família que ele tinha, era a única pessoa que apoiava ele, que escutava ele. Então, quando ela morreu, ele realmente se sentiu muito sozinho e muito perdido no meio dessa nossa sociedade devastadora que a gente tem. A partir da morte da esposa, o Carlos começa a enxergar a sociedade de uma outra forma. Mesmo com todos os defeitos, existia uma tela na frente dos olhos dele que não permitia que ele enxergasse esses defeitos com tanta clareza. Entretanto, depois da morte da esposa, ele só consegue enxergar os defeitos. Se você assistiu o último filme do Coringa, você entende como a nossa sociedade pode acabar transformando algo bom e que está beirando o precipício em algo extremamente ruim, em que aquele produto da sociedade pode acabar se voltando contra ela. E isso acontece com o Carlos. Ele é um professor de história que não é levado a sério pelos alunos. Tudo que ele quer é dar aula, que as pessoas prestem atenção, ele quer ser ouvido. E isso não acontece. Depois que a esposa morreu, ele acaba criando laços com 2 únicas pessoas. Uma aluna do 3º ano, Clarice, que é a única aluna que realmente presta atenção nas aulas dele. Ela é tratada como esquisita pelos outros alunos da escola, ela é deixada de lado, não tem amigos. E o Carlos acaba sendo o amigo mais próximo que ela tem, vamos dizer assim, e muito também na questão de que ele defende a Clarice porque percebe como a menina é inteligente, como a menina é dedicada aos estudos, ela é realmente uma boa menina, e ele acaba enxergando na Clarice muito da Carrie, de Carrie a Estranha, outra referência aqui a Stephen King. A outra ligação que o Carlos acaba encontrando é com a doutora Raquel, a psicóloga dele. Ele vê na doutora Raquel como ela realmente quer ajudá-lo, como ela enxerga ele, enxerga os problemas que ele vem tendo e quer ajudá-lo, não simplesmente o ignora e o deixa marginalizado, como as outras pessoas vêm fazendo.
O título do livro não é em vão, o nome é Descontrole Interno, e é isso que a gente vai vendo a cada parte do livro. A gente vai vendo o descontrole do Carlos, a gente vai vendo a forma como as vozes vão falando na cabeça dele, como a cada momento ele vai se tornando mais sanguinário, mais revoltado contra a sociedade em que ele vive, contra a falta de humanidade dessa sociedade. Eu já estive na escola, então eu sei como alunos podem ser cruéis, mas assim, com o Carlos meio que ultrapassa o limite. Ele quer dar aula, ninguém o respeita. Ele tenta pedir pra fazer silêncio, ninguém não tá nem aí. Nem a diretora leva a palavra dele em consideração, vive constantemente humilhando aí o Carlos, e isso vai se acumulando feito uma bola de neve gigantesca que acaba em determinado momento explodindo e deixando aí um rastro de terror e de sangue na cidade de São Paulo. O livro ele é dividido em 5 partes, a narrativa é muito fluida, eu terminei ele em um dia, e não só por ser um conto e ser mais curto, mas justamente por esse fato de que a narrativa é muito fluida, você consegue terminar ele muito rápido, e a cada momento, a cada página, você só quer mais e mais. Eu, particularmente, achei que a parte 5, o final do conto, Grande Desfecho, deveria ter sido um pouco mais longo, um pouco mais detalhado para a gente poder se ambientar melhor no que realmente estava acontecendo. Entretanto, não deixa de a história ser extremamente bem construída, o desenvolvimento dos personagens também é muito bem feito e a cada momento que você vai lendo a tensão vai aumentando, parece que você está assistindo um filme em vez de estar lendo um livro, porque as imagens passam claramente diante dos seus olhos. Então foi uma experiência incrível, foi um conto muito bom e que eu recomendo demais, principalmente se você for amante aí de um suspense, de um terror psicológico, thrillers, essas coisas, vale super a pena conferir esse conto, você não vai se arrepender. Eu já tinha dado nota pra ele lá no Instagram, lá nos stories, e ficou aí 4.2 de 5, se eu não me engano, e não foi 5 de 5 justamente por conta do final, porque eu acho que merecia ter sido um pouco mais bem trabalhado. É como se a partir da parte 1 ele só viesse subindo, 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 e quando chega na parte 4 ele estagna, não cai, mas ele também não sobe mais, ele fica ali em uma constante, e eu acho que como ele vinha no início nessa questão de só melhorando cada vez mais, a tensão subindo cada vez mais, eu esperava um pouco mais do final dele. Mas o livro traz aí uma excelente temática sobre a depressão, sobre a questão de falta de respeito mesmo com outras pessoas e como a terapia é muito importante, como você ouvir a outra pessoa é muito importante. Todos têm uma história diferente que merece ser ouvida. As pessoas em geral gostam de serem ouvidas, elas só precisam da oportunidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like e ative as notificações para não perder quando sair vídeo novo. O link do livro vai estar disponível aqui embaixo na descrição. Meu link geral da Amazon também vai estar aqui embaixo. Comprando por esses links você ajuda muito o canal. Minhas redes sociais também estão com o link aqui na descrição. Não se esqueçam de me seguir por lá. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!